Começa agora a Ciro em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa A Ciro em Foco. A Ciro em Foco, como vocês sabem, é um programa da Associação Empresarial de Rolândia, onde nós falamos de empreendedorismo, falamos de desenvolvimento local, de desenvolvimento de pessoas. Aqui nós estamos preparados para falar todos os sábados de assuntos que ajudam os empresários a tocar suas empresas, né, Fernando? Exatamente, Fábio. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, né? A você que nos acompanha na Rádio Cultura, pelo Facebook da Rádio Cultura, né? E claro, você que chega às vezes um pouquinho atrasado, ou que precisa sair mais cedo, né, Fábio? Toda quarta-feira, né, nós temos lá no Spotify e também no YouTube, né, o programa na íntegra, que você pode estar acompanhando todos os assuntos, e não só esse episódio, mas também como diversos outros episódios, com diversos outros temas, né, Fábio? Fernando, é importante você falar, sempre frisar, né, que nós temos esse episódio saindo todas as quartas-feiras, depois dessa transmissão, porque lá nós já temos mais de 70 episódios, Fernando, onde nós falamos com diversas pessoas que fazem a diferença, tanto aqui na nossa cidade, quanto empresários que trabalham, né, aqui no hall da associação, e pessoas, consultores, pessoas que colaboram, né, com o nosso desenvolvimento, né, dos nossos empresários, né. Outro dia, inclusive, nós falamos com um consultor financeiro aí muito graduado aqui na nossa região, né. Isso aí. E falando em desenvolvimento, hoje está acontecendo, né, o Dia da Saguaragi, né? Então, a toda a população da nossa querida Rolândia, você que não sabia, ou você que ainda, né? Não sei se eu vou lá, né? Então tá acontecendo o Dia da Saguaragi, né? Começou junto com a gente, né? Começando agora. Tá começando agora, né? 9 horas. O pessoal deve, né, tá na abertura lá dos trabalhos, né? Com as falas ainda. Mas só para você saber, né? Você que tá nos acompanhando, o que é esse Dia da Saguaragi? O Dia da Saguaragi é um movimento, né? Promovido aí pela Associação Empresarial de Rolândia, com prefeitura e diversas outras entidades que busca fomentar todo o ambiente empresarial e a comunidade também ali da nossa querida Vila Oliveira, né? Isso aí. O ambiente empresarial. Saguaragi é só o nome, né? Mas é lá pra todo o entorno ali, todo o bairro, né? O pessoal fala, por que Saguaragi? Porque Saguaragi corta a Vila Oliveira, né? Então ali ela representa toda a Vila Oliveira, né? Então, o que nós temos lá hoje? Você que tá acompanhando, né? Chegou agora, mas o que tem nessa Vila Oliveira, né? O que tá tendo no Dia da Saguaragi? Ó, hoje a gente tem lá, rapidamente, tem muita coisa, gente. Então, nosso objetivo aqui é outro, né? Mas vamos, né, rapidinho para você que está nos acompanhando. Nós temos lá o Senac com corte de cabelo gratuito, tá? Nós temos lá a Secretaria de Saúde com a campanha de vacinação. Nós temos também, né, agendamento de consultas com a MedClinic. Nós temos atendimento ao cidadão lá com orientações e cursos profissionalizantes. Nós só temos a FACAR, o Instituto Federal do Paraná e o Senai. Só esses três só, né? O Senai, pra você ter uma ideia, Fábio, dependendo da pessoa, dependendo do que ela for fazer lá, qual é a graduação que ela vai buscar, ela pode ter uma bolsa, ela pode receber para estudar. Opa! Né? Então, só isso, né, que tem lá, né? Tem a orientação do PROCON, a Câmara Municipal tá lá com uma tenda também, né? Legal. Buscando uma aproximação junto à comunidade, falando dos trabalhos que eles têm desenvolvido. Temos a Garcia Certificadora, o 15º Batalhão, né, com a Patrulha Maria da Penha e também a Patrulha do Comércio, tá ali marcando presença. O nosso, né, o batalhão aqui do Corpo de Bombeiros de Rolândia também presente. O Cicobi tá fazendo orientação financeira para as pessoas lá de forma gratuita. Tô falando que tem desenvolvimento de pessoas nesse programa, sim, tá? Rapaz, para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Plano de saúde hospitalar também tá lá, né, falando do plano de saúde, e principalmente nós temos lá hoje uma ação, Fábio, fantástica, que é o Feirão do Emprego. Feirão do Emprego é um evento que a gente está fazendo, né? Uma realização da Ciro em parceria com o Cine Rolândia. Nós temos lá, você que está buscando uma oportunidade de trabalho, né? Buscando um emprego, né? Na nossa cidade, nós temos lá LAR, com toda a oferta de emprego deles, né? Rede de Supermercado Boa Compra em Santa Lúcia, Max Rolândia, Mufato Foods, CD Melo Peixoto, a Talento tá lá também, a Vancoros tá lá também, e todas as vagas de emprego do Cine. Poxa vida. Tem muita coisa, né, Fábio? Tem bastante coisa lá, né, Fernando? Mas também tem uma coisa que você falou que vai estar lá e você não falou ainda, né? O stand da CIR, né? A CIR, claro, a CIR vai estar lá marcando presença também. E você pode ir lá no stand da CIR que você vai ter lá uma água fresquinha, que é um oferecimento da Fonte. Olha, né? Um energético, um refrigerante, tudo gratuito.
É só chegar e Tem atrações culturais também, né? Atrações culturais, né? Temos lá a Crebi, que vai estar fazendo a apresentação. A Unidade Nossa Senhora Aparecida vai estar lá também. E essas atrações, nós temos orquestra de cordas, nós temos a banda Crebi fazendo a apresentação. Temos também, né, toda a cobertura aqui da Rádio Cultura, Rádio Cobra FM, do jornal, né? Nosso jornal regional, JR, tá lá fazendo toda a cobertura também. Então, ó, tem atração e atividade para o dia todo. Essas atividades que eu tô falando vai até às 2 horas da tarde. Por quê? Porque 2 horas a gente vai ter um show de encerramento com o Fabiano Santos, que vai até às 4 da tarde. Bailão. Né? Bailão, né? E toda a avenida tá com estações com brinquedo, tudo gratuito para a população, né? E os brinquedos vão até às 4 da tarde também, tá, pessoal? O ano passado foi um evento muito emblemático, assim, né? Deu muito resultado. Ajudou muito, né, a divulgar os empresários ali da Vila Oliveira e também, né, levou muito serviço para a população, né, essa lista toda de serviço que o Fernando tá falando aqui, colaborou com muita gente para arrumar emprego, para poder se orientar financeiramente, diversas coisas, né, Fernando? Exatamente, Fábio. E assim, a gente não pode deixar de agradecer quem está nos apoiando, né? Claro. Então, uma realização da CIR, nós temos ali como patrocínio a Sanepar, a Copel, o Cicobi, a Água da Fonte, né, como patrocinador, e claro, o apoio da Prefeitura Municipal de Rolândia e também de todas as secretarias, né, da Conex Internet, do Sebrae, do JR Comunicações, Rádio Cobra e também da Rádio Cultura FM. É isso aí. Recado dado, você que tá aí nos prestigiando, ó, acabar o programa, corre lá que dá tempo, tá? Não precisa sair agora, tá? Espera acabar o programa, você corre lá que dá tempo, a gente passar, né, o resto da tarde toda lá, né, Fábio Fernandes? É isso aí, Fernando. Agora vamos pro assunto do dia, que é uma coisa muito relevante para os nossos associados empresários aqui, né, Fernando? Exatamente, Fábio. Hoje a gente traz um tema, né, que impacta muito o nosso empresariado, né? Quando a gente fala... O que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar hoje de recuperação de crédito, de inadimplência, né? De uma parte que o empresário muitas vezes não gosta muito, né? Aquela parte que é a dorzinha do empresário, né? Então, para esse empresário, que às vezes fala assim, pô, né, vocês trazem tanto conteúdo, né? Na semana passada teve aqui um consultor financeiro, né? Foi semana passada, né, Fábio? Foi. Consultor financeiro dando várias dicas, né? Então, a gente pode dizer que é até uma sequência do que teve no último programa, né? Que a gente falou de várias atividades, o que você fazer para o seu negócio, né? Se desenvolver, falamos lá de fluxo de caixa, capital de giro, né? Um monte de coisa, né? É pra fazer pro seu negócio mesmo, né? É pra fazer pro seu negócio, tudo isso aqui vai fazer isso aí que você falou. Claro que levantar vai. Capital de giro, melhorar o fluxo de caixa e recuperar, né? Crédito, né? Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação da associação frente ao meio empresarial nesse contexto, né? Então, para falar sobre isso, hoje a gente trouxe, né, que já é a segunda vez que ele participa com a gente, né? E é um convidado ilustre aqui que hoje ele vem de fora, né? Intermunicipal, né? E teve com a gente de forma online recentemente, mas agora tá aqui presencial, né? Como o pessoal que tá nos acompanhando já tá vendo quem que é, já participou, já é de casa. Claro. Já é de casa, né? Então, quem tá aqui com a gente hoje? Hoje tá com a gente o Rafael Siqueira, que é gerente de negócios da FACEAP, da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, né? Ele que tem mais de 20 anos de experiência no sistema associativo, né? Formado em administração, possui MBA em gestão de projetos, venda, marketing. O currículo do nosso amigo aqui é extenso, né, Fábio? Você já falou bastante na apresentação lá, se falar agora vai terminar o programa. Pois é, né? Ô Rafa, seja muito bem-vindo, né, ao Acir em Foco, mais uma vez, né? É um prazer receber você aqui, né? Você que tá vindo lá de Curitiba, né? Vindo aqui pra nossa região e a gente teve uma agenda, né, ali na Associação Comercial e a gente já aproveitou o Rafael aqui para fazer participar aqui com a gente de forma presencial, né, Fábio? Seja muito bem-vindo, Rafael. Poxa vida, Rafael, muito bom dia, seja bem-vindo, né? E a gente já pegou justo um tema que você veio, né? Passar nas associações para dar uma força para as associações, que a gente até foi surpreendendo ao longo da conversa, né? Sim. Bom dia, Fábio, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes e todos os participantes da feira. Obrigado pela oportunidade. E é um tema que muito empresário não gosta de ouvir, né? Tem muita dor e quem gosta de falar de dor, né? E hoje a gente vem aqui para trazer um pouquinho do trabalho que a Associação Comercial faz, né, com os empresários, para aqueles que já são associados e para aqueles que não são, passem a utilizar, né, a grande ferramenta que a Associação Comercial tem para trabalhar com esse processo de inadimplência, concessão de crédito, recuperação aqui na cidade de Rolândia. Isso aí. E para entender um pouquinho melhor quem está chegando, né? Quando a gente fala o que é uma inadimplência, né? Para quem está chegando, aquele empresário, tá, mas
O que eu considero uma inadimplência, né? Às vezes a gente tem, né, de tudo um pouquinho. O que é considerado inadimplência no comércio? Eu considero inadimplência tudo que venceu e eu não recebi. Perfeito. Não tem prazo. Não dá nem prazo, né? Mas a gente sabe que isso é muito cultural, né? Depende muito de região, muito de cidade, muito de estado. E quando a gente fala de inadimplência, é o prazo que eu tenho para receber aquele boleto, né? Então, quando eu vendo isso, a concessão de crédito, crediário, enfim, boleto, nas cidades tem muito fiado, né? O promissório. Cadeiretinha, promissória. Então, a partir do momento que você não recebe aquele débito, eu considero inadimplência, né? E aí, aonde a associação comercial entra com as soluções, né? Para apoiar o associado em vender com mais segurança. Vai zerar a sua inadimplência? Não. Porque a inadimplência, ela depende muito do ser humano, né? Então, tem muito que vir um momento difícil, um momento fácil. Então, ela oscila muito. Mas o que a gente percebe nos dados, olhando não só o estado, mas a região sul como um todo e o Brasil, o crescimento tem sido muito grande. Então, a associação comercial que ela tem uma grande ferramenta e por que não os associados utilizarem ela ou entender melhor como funciona? A gente vai trazer os números aqui, né? Porque ela é uma ferramenta que dá garantia, né? É uma garantia maior, na verdade, né? Sim. Porque não garante nada, mas é uma garantia maior. Então pensa assim, você abriu um comércio hoje e quer começar a vender no crédito, né? No boleto, ou seja, no crediário. E você na famosa notinha. Na famosa notinha. E você... E a cidade menor e pequena, como a gente sempre escuta em todo o estado, a minha cidade é pequena. Ah, mas eu conheço ele, né? Eu sei que ele trabalha lá, eu vou vender. E vende, na confiança. Mas a confiança não quer dizer que é recebimento. É isso aí. Né? Eu sempre falo que fechamento de venda é quando você recebe. Você vender a prazo não quer dizer que você executou a venda. Tem que receber. Ponto de vista. Eu tenho que ter recebido. Então, quando você tem o teu fluxo de caixa, você olha lá, contas a receber. Você tem expectativa de receber aquilo. E o vendedor bateu a meta lá. Mas a empresa não bateu a meta. Ainda às vezes não recebeu. Né? Então, a ferramenta ela te permite te dar mais segurança sobre como está para aquela pessoa jurídica ou pessoa física a concessão de crédito. Como ela está no mercado? Quanto será que de limite eu posso liberar para ela? Como é que está o índice de pontualidade de pagamento dela? Será que o limite de gasto dela tá de acordo? Será que ela já não consumiu os 30%? Então, assim, a ferramenta vem para te municiar o empresário de dar para ele o poder de decisão. Tem gente que ainda consulta, existe algum tipo de inadimplência e vende, é questão de conhecido ou questão de score positivo tá muito alto, mas a decisão sempre final é do empresário. Então a solução realmente vem para mostrar para ele assim, olha, é isso que o mercado tá enxergando, mas a decisão final é sua. Exato. E fazendo um gancho, né, Fábio, com o último episódio nosso que a gente falou sobre capital de giro, né, fluxo de caixa, tudo isso, né? Então, capital de giro, né? Às vezes o empresário tá sem capital de giro. E onde está o capital de giro dele? Tá tudo na notinha. Financiando, né? Financiando ali os seus clientes, né? Tudo na notinha, clientes. parado ali, né? Então, qual que é o empréstimo mais barato que você tem? Receber a inadimplência sua. Tá dentro de casa. Né? Você já vendeu, já tá a receber ali, né? Então, você E aí, Fernando, recebimento. você tocou num assunto muito importante que nós temos esse problema cultural no estado. Que é o vender de conhecido, é o vender na nota, ou vender fiado. E acima da inadimplência, aquilo que ele tem conhecimento, que normalmente está na gaveta, né? O Renê lá que trabalha conosco sempre fala caixinha preta, né? Que fica ali guardado. E aquilo que está registrado, né? Ah, tem uma diferença grande aí, Existe né? uma grande diferença. Inadimplência negativada e inadimplência engavetado. Engavetado, Né? Qual é a chance de eu receber o que está engavetado? E qual é a chance de eu receber o que está negativado? É isso aí. Né? Então, essa é uma das outras soluções que a ferramenta tem. Né? Eu acho que é uma coisa importante também a gente falar que, por exemplo, a utilização de uma ferramenta de birô, né, de crédito para poder fazer esse suporte todo. Quando você registra, você não tá, você tá protegendo o teu mercado, né, porque você tá protegendo o outro empresário também, que vai identificar, né, que tem uma pessoa que tá, às vezes, aplicando um golpe ali na região, na cidade e tal. Então, por isso que é importante, né, a gente alertar os empresários para registrar, né? Sim. E isso que você falou é tão importante, porque, bom, por exemplo, eu compro com o Fábio fiquei devendo, o Fábio não registrou. Vou lá e compro com o Fernando, vou lá e compro com o Fábio, vou lá e compro com o fulano e ninguém registrou. Ele é inadimplente? Inadimplente para vocês. Mas quando eu consulto ele no mercado, ele é um inadimplente, ele não tem o nome com restrição. E uma coisa que é legal de falar para toda a classe empresarial aqui de Rolândia, que qualquer registro que ele faça aqui,
ou qualquer registro que todos os empresários associados a essa cadeia, eles enxergam informação em tempo real. Então, quando eu registro uma dívida aqui em Rolândia, se eu for comprar lá na Bahia, for comprar em São Paulo, for comprar em Minas, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, vai aparecer esse registro lá. Agora você falou uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, porque é o seguinte, Rolândia é uma cidade que está muito pujante no sentido de empregos. Então a gente está com mão de obra, né, vindo, muita mão de obra migrando para Rolândia. Então são pessoas de diversos estados, cidades próximas, mas também tem pessoas de longe. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha de forma registrada, essa pessoa que está vindo, chegando na cidade, ela tem o cadastro dela ou positivado ou negativado, Sim. se estiver lá na origem dela tiver registrado. Sim. Então, para você ver a importância, né, de todo empresário, né, participar, né, de um movimento como esse, para poder melhorar para todo mundo, né? Sim. E o sistema que a gente, né, tem vista comercial, que é o SPC Brasil, é informação nacional, né? Então, assim, tudo que eu enxergo o Brasil todo, né, os grandes consulentes, os pequenos, os médios, né, são aí mais de 1.600 entidades como a Associação Comercial de Rolândia que atuam no Brasil. Né, são milhões de CNPJs, milhões de cadastros de pessoa física. Então, qualquer atualização cadastral que é feita, qualquer registro que é feito, isso aparece para todos. Essa é a grande vantagem, uma das grandes vantagens da cadeia associativista. Nós falamos lá atrás a importância do associativismo. Essa é uma grande vantagem. E um outro ponto importante é aquilo que você falou, eu protejo o meu mercado. Eu acho que você protege a classe empresarial. É um mercado empresarial. Principalmente a classe que é associado, enfim, ou não é associado. Porque se você já tomou um calote e você registra, quanto mais calote essa pessoa ia dar? É isso aí. E aqui no Paraná, a gente tem a regulamentação que tem em 2024, atualização, Fábio, Fernando, que o empresário que demora mais, ele demora mais para receber. Porque a regulamentação agora, depois de negativado, a dívida fica invernada por 30 dias. Então, aparecer esse registro no birô de crédito, se ele demora 30 para registrar, demora mais 30 de liberação, essa dívida aparece com 60. Em 60 dias, se a pessoa for realmente de má fé, é um estrago gigantesco. Ô, Rafa, a gente tá falando de duas coisas, né? Então, que são distintas, eu quero separá-las aqui para quem está nos acompanhando entender um pouco melhor. Nós estamos falando de inclusão e de consulta, né? Costumo dizer que a cobrança ela inicia na hora da concessão do crédito, fazer um bom cadastro, fazer a consulta, né, para verificar como está o status desse cliente. E a outra situação é, você fez todo esse cuidado, teve cuidado de fazer a consulta, foi lá, consultei o Fernando, fiz todo o trabalho, estava tudo certinho, eu fiquei devendo. Aí vem uma outra parte que é a inclusão, né? Por que eu quero diferenciar isso aqui? Porque quando a gente faz você comentou aqui do SPC Brasil, né, que tem uma capilaridade muito grande e tal. Fiz uma consulta no SPC Brasil. Que tipo de informação que eu visualizo? É informação nacional? É só SPC Brasil? Muita gente fala assim, mas eu faço uma consulta. É só local? É só na minha cidade? É só no meu estado? É no Brasil inteiro? Que tipo de informação que tem? Né? Tem alguma informação complementar ao do SPC Brasil? Fala um pouquinho para quem está nos acompanhando, para o empresário que está ali, às vezes fica com dúvida. Porque acontece muito, me passa lá aquele revendedor com sistema. O cara foi lá, montou um sisteminha, né? Acho que já puxa uns cadastros ali, e sai vendendo pro empresário. Daí ele chega lá pro empresário, faz uma apresentaçãozinha, né? Consulta aí tal nome, né? Não vai aparecer. Às vezes é uma coisa meio já, né? E o cara acaba entrando numas dessas, Fábio. Eu já vi vários casos que depois a pessoa se enrola para conseguir sair desse sisteminha. Então é interessante a gente apresentar para o empresário, para ele ficar esperto com essas né, informações. O que hoje, quando ele busca uma associação, que tipo de informação que ele tem? Tá. Vou responder em 3 partes a sua pergunta. Perfeito. A primeira, essa parceria que a Associação Comercial traz pro associado, sinceramente, ele não encontra em qualquer lugar. Primeiro, a chancela da Associação Comercial e da federação assim como um todo. Segundo, não existe uma fidelidade. Então, o associado hoje, quando ele não tá contente, ele procura a Associação Comercial e fala, olha, tô passando uma dificuldade, eu quero sair, tchau. Quando vai para esses tipos de concorrência que aparecem, ele paga para entrar, paga para sair e tem fidelidade de 12 meses. E às vezes não tem as informações fidedignas. E não tem as informações. Então, eu já vi casos, tá? Eu já vi casos que o cara tem lá, o Fábio, fiquei te devendo R$1.000, você faz a inclusão. Na hora que você recebe, 10% do sistema. Sim. Nossa. Paga para baixar. Pra pagar para baixar. É. Mas eu não quero mais tempo, então eu quero cancelar. Você incluiu 10 clientes e você paga os 10. Você paga sobre os 10. Você não recebeu, não interessa, ele quer usar a parte dele. Então, empresários, fiquem atentos. Então esse convênio que vem pela associação, eu até brinco, é uma mãe pro associado. Mas às vezes
a gente não consegue entregar o devido valor para o associado, né? Então é muito importante essa visita consultiva, esse acompanhamento, e ele também tem interesse em saber, né? Participar desses treinamentos de recuperação, de cobrança, enfim, tudo mais. Partindo para a segunda parte da resposta, eu sempre gosto de trabalhar muito o ciclo de venda. Então o ciclo de venda eu tenho. Vim na sua loja, Fábio. Qual que é o primeiro passo? Cadastro. Cadastro bem feito, telefone. Hoje nós temos consultas que validam se é antifraude o seu documento. Ele valida se o seu telefone celular realmente é o seu e de quanto tempo tem. Em menos de 5, 10 segundos você tem informação se seu documento é verdadeiro ou falso. Se o celular realmente é dele ou não. Nossa, mas o celular, Rafael, por quê? Porque pensa comigo, hoje poucos querem trocar de número. Com certeza. Hoje a maior dificuldade, hoje quer trocar, antigamente quer trocar de operadora, proposta, mas tem que trocar de número. Não quero. Hoje não. Então todo mundo quer manter o número. Aí você pega uma pessoa que tá com cadastro, faz 15 dias com um número novo, você fala, opa. É isso aí. E aí você parte para uma carteira de concessão de crédito. E quando a gente fala de informações, as informações básicas sempre vêm. Então é cadastro, é CCF, consta, nada consta. Enfim, tem várias vertentes que vêm na consulta básica. Dali para frente a gente fala que é muito consultivo e depende muito de segmento. Então o que eu consulto para a sua loja pode ser diferente que para a sua loja. Entendi. Então eu tenho hoje informações, por exemplo, de Refim, PFim, SCR, agro, protesto nacional, protesto estadual, eu tenho índice de pontualidade de pagamento, isso tem contado muito. Olha que legal. Um dado que tem sido muito utilizado, principalmente para as empresas que estão abrindo nova, isso é muito legal de falar, a gente tem um insumo que se chama limite de crédito sugerido, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. A ferramenta dessa A ferramenta. Então, a hora que eu digito lá o PJ ou o PF para quem eu quero vender, ele vai posicionar como ele está no mercado e vai fazer uma sugestão. E aí que eu falo às vezes da cidade pequena, mas eu conheço ele, vou liberar R$1.000. E aí? Às vezes o mercado liberaria 200, 300 ou 400. Então, assim, tem informações que atendem todos os mercados. Hoje, os principais clientes nossos hoje é Nubank, Crefaz, Cassol, Balarote, enfim, entre outros. Tem multinacionais, Mercado Móveis, Lojas Brasília, tem uma gama gigantesca. Então, assim, você consegue atender desde pequeno, médio a grande, e aqui a gente brinca de gigante no mercado. E essa solução está sendo entregue pela seu comercial aqui para o empresário local. Rafael, acho que é importante falar duas coisas, né? A primeira delas é que você só está fazendo uma consulta, né? Não quer dizer que você vai mudar a tua política de vender para a pessoa. Você quer vender na carteira, na caderneta, na promissória, só anotar num papel e deixar a pessoa levar a mercadoria embora? Tanto faz. Você só tá fazendo uma consulta para se proteger. Sim. Certo? E a segunda coisa é o seguinte, um cadastro bem feito, ele não ajuda só para você fazer uma consulta bem feita, ele ajuda para você ter os dados do seu cliente, para depois você utilizar em outras frentes, né? Fazer uma venda ativa, né? Fazer uma análise de perfil de cliente, diversas coisas que vai favorecer a tua empresa. E na terceira parte da resposta, é isso mesmo. Quando a gente vai no ciclo, então, de venda, eu tenho o cadastro, a consulta, eu tenho a venda sim ou não. Se eu tenho a venda e ele não paga, eu entro pro ciclo da recuperação. A recuperação começa quando? Na negativação, ou seja, na inclusão desse débito. E aí, Fábio, tem um ponto que se eu tenho o cadastro, se eu tenho a nota, o contrato, o boleto, um comprovante que ele comprou assinado e datado, eu consigo registrar isso. Eu não consigo registrar uma conversa de WhatsApp, eu não consigo registrar um papel com uma informação onde é o filho da Maria, do Zé do açougue, do João do sorvete, que é normalmente o que a gente acaba pegando. Então, assim, dentro desse ciclo, esse é até um trabalho legal da associação comercial em Campar, começar com o cadastro. Mas eu não tenho recurso para ter um CRM. Tem as fichas prontas, tem os modelos prontos, faz a mão, começa a guardar, tira foto. Que ali você tem os dados atualizados de quem é, de quem foi. Legal. Fez um pedido de compra. Às vezes tem muita gente que compra por terceiro, mas o terceiro é responsabilidade, às vezes ele não sabe disso. Tem muita gente hoje que vende pelo WhatsApp, quer registrar a dívida, não registra. E pode usar como uma prova para um caso judicial. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor Procon você não consegue registrar. Entendi. Então é um ciclo que a gente fala, realmente é um ciclo de venda. E registrei, incluí. Ele pagou, eu tenho opção, vendo para ele de novo ou não. A decisão é sua. E às vezes o empresário fica com medo de registrar porque ele é conhecido. Mas vou perder a amizade. Então você vai ficar aqui na inadimplência? Se só vender para conhecido, então fecha o negócio. Que aquilo você falou, o capital de giro tá onde? Tá parado na gaveta ou tá parado na inadimplência? Aí os negócios iniciais que começam a vender a crédito, dá um ano não aguenta, porque não tem recurso. É empréstimo para capital de giro e o capital de giro tá ficando todo parado, engavetado. O Rafael, você falou que tem um aumento, né, da inadimplência aqui na nossa
porque era uma região mais estável, né? Sim. No estado. Ele falou região sul, né? Região sul, isso. Né? Era mais estável, né? Sim. Né? Então, e agora deu um aumento agora nos últimos tempos, não sei qual que é o prazo aí que vocês analisaram. Mas uma coisa importante falar que é porque, por exemplo, você falou uma coisa que eu achei interessante, que vou te dar uma sugestão de quanto você pode vender. Por quê? Porque existe muito hoje esses facilitadores de crédito, né? Essas empresas, né? Esses estão consultando o tempo todo, vendo os limites que eles podem entregar, e aí e cada pedacinho que eles pegam, eles estão roubando do quanto a pessoa pode fazer um crédito na sua loja. Exatamente. Né? Então, né? Por que é importante você consultar isso e até se você quiser vender no risco, beleza, mas aceitar uma sugestão da ferramenta, porque aquele cara já está comprometido em outros pontos, né? É um financiamento de casa, às vezes, um terreno, alguma coisa nesse sentido, mas também tem muito crédito picadinho aí nessas operadoras aí, né? E quando a gente usa, por exemplo, uma consulta com gastos, limite de gasto presumido. Então ali ele vai te dizer se daqueles 30% que normalmente se usa para você usar em parcelamentos, ele já não está comprometido. Como ele está comprometido? Aí vem às vezes parcela de crédito consignado, empréstimo, parcela de carro, consórcio, escola. Então ele vai dizer se realmente faz sentido ou não faz realmente liberar toda aquela concessão, né, de crédito pro empresário. E quando a gente fala de região, nós sempre pegamos o de julho, nós vamos trazer os dados aqui já atualizados de julho, né, a nível Brasil variou do ano passado 7,8%, 7,80%, e na região sul, por que parece, foi a região que mais cresceu em inadimplência, variou para 10,60%. Caramba. Né? 10,68%. Aumentou de quanto para quanto? Aumentou, ele variou ele estava do ano passado, é que eles fazem a tabela mensal, né? Mas ele cresceu de um ano para o outro 10%. 10%? Ah, 10%. é um crescimento. É um crescimento referente ao ano passado, no mesmo período, para esse ano, na região sul. Né? Então isso é muito grave. Então, quanto mais a gente tem... Isso que a gente está falando das dívidas registradas, que a gente consegue, né? Que eles conseguem controlar, né? Você pode multiplicar isso aí por fora o que... de empresários que não registram essa dívida. Tem noção disso? Oi? Tem noção de quanto não tá registrado, tá fora de carteira? Não tem como mensurar. Toda vez que você vai visitar o associado, você pede pra ver a caixinha ali, ele só não chora ele só não chora de vergonha, mas ele não mostra de vergonha. Eu prefiro nem abrir essa gaveta, porque... Até tem um dado, a gente tava conversando hoje na sessão, que a gente chama que é o dashboard de cobrança, que o associado ele consegue ver como está a visão dele perante o mesmo segmento que ele. Então, quando ele entra no dashboard, ele consegue ver como está os tops pagadores, os tops inadimplentes, mas ele consegue saber também como ele está perante ao mercado que ele atua, o segmento, a inadimplência. Às vezes você chega no site, como é que tá a inadimplência? Tá baixa. Porque ele não quer falar. A hora que você entra no dashboard e ele vê que ele tá alta perante ao mesmo segmento a nível Brasil, ele fala, opa, o que tá acontecendo? Aí que entra a consultiva. Entendi. Será que você tá usando a consulta certa? Entendi. O segmento dele. O segmento por dele. Segmento. Por segmento. A ferramenta mostra isso. Porque todos aqueles que são afiliados ao sistema, que usam. E aí a gente tem um programa que chama de matriz de segmentação, que daí eu entro lá e falo, você é material de construção? Legal, vamos ver o que o material de construção tá usando, que você não está usando, e vamos adequar o teu perfil de acordo com o teu segmento. Então, por isso que eu falo que a consulta que a loja de calçado faz é diferente que o material de construção faz, que a casa agrícola faz, que a escola faz, que a loja de roupa faz. E aí tem um ponto interessante, que a gente sempre cita, é muito importante que as empresas tenham a sua regra de cobrança, sua regra de concessão de crédito, para tipos de consulta. Então, assim, quanto você está disposto a investir no seu ticket médio? Então, se eu tenho um ticket médio de R$100, quanto você está disposto a investir numa informação que vai te dar uma tranquilidade na sua decisão? Eu quero investir, 5%. Opa, então uma consulta até R$5 com insumo qualificado vale a pena para você? Vale. E hoje ainda o empresário ele vê isso como custo, né? E na verdade é um investimento. Então a gente sempre cita assim, que não cria regra, de 0 a 500, usa essa consulta que ela te traz informações mais básicas, mas vai te dar uma segurança. De 500 a 2.000, usa a média, que é um custo mais alto, porém, você vai sofrer mais risco. E daqui para cima, usa a completa. Porque se você correr o risco aqui, o tombo é maior. E às vezes ele quer fazer a mesma consulta básica para um ticket médio diferente. Entendi. E aí que vem às vezes a cilada, né? É isso aí. Aí tem a diferença também do segmento, que a gente comentou já, né? Porque uma coisa eu estar vendendo lá uma confecção, uma roupa de R$50, R$100 e fazer uma consulta lá de R$5. Né? E vai gerar um risco menor, né? Sim. Outra coisa, eu estar vendendo um apartamento de 3 milhões, fazer uma consulta de
R$5, né? Vou dar um A exemplo mesma pra você, consulta, né? Nós temos uma consulta ali, agro, por exemplo, sei lá, com uma média ali de R$40. Nossa, R$40. Mas o ticket médio de uma casa agrícola para vender é muito alto. Com certeza. Então ele investe às vezes menos de 1% e tem uma segurança nas plantações, nos consignados, naquilo que já está emprestado, naquilo que já está vendido, né, do processo. Então tem muita informação rica dentro da plataforma. E atualizando a informação, ó, no Sul foi 10,68. No Paraná variou 6,45. Então o Paraná ainda deu uma freada na questão de inadimplência. Porque o Sul pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Mas no Paraná ele deu uma variação de 6,45. Mas é grande. Só que quando você pega o Brasil 7,8 e o Sul 10,68, é muito relevante. É muito relevante. Ô, Rafa, e o perfil, né, desse consumidor inadimplente, ele tem mudado nos últimos anos? Essa pra gente encerrar aí pro intervalo. Tá. Como que tá o perfil? Você tem percebido uma mudança no perfil do consumidor inadimplente? Qual é o perfil desse consumidor? Ou não existe um perfil? Existe. Aqui a gente tem até separado por faixa etária, tá? E hoje as faixas etárias que acabam puxando muito pra cima é de 30 a 39 anos. 30 a 39? Isso. E os estudos mostram que é o momento onde você está se consolidando como família, vamos pensar dessa forma. Então você tá com um emprego bom, sua esposa com um emprego bom, você quer casar, quer comprar uma casa, quer trocar de carro, e aí a hora que você vê, você vai... Começa a contrair dívidas e às vezes sai do teu fluxo, às vezes alguém perde o emprego nesse caminho. Então hoje a maioria é de 30 a 39 anos. Sendo aí 49% masculino e 50% feminino. Tá. Depois a gente traz aí as reincidências, traz as recuperações, que é muito legal aí no próximo bloco. Mas pra vocês terem uma ideia, essa é a faixa etária hoje. Média de 30 a 39 anos hoje. Aí quando a gente pega na geral, média geral, aí é a média de 45 anos, a média. A média geral. A média geral, nível Brasil, é 45 anos. E essa média geral, você acha que ela subiu por conta dos consignados? Existe uma grande, né? A gente tem discutido isso na via federação, para que exista, quem sabe, um bloqueio ou uma forma de controlar, né? Tem gente que tem 5, 6 empréstimos consignados. Não, é porque eu digo principalmente consignado de aposentado, também, né? Porque subiu. Sobe e ele é um consignado que ele não é pro aposentado, Sim, né? Geralmente é pra família, né? Dessa linha de aposentado para cima, a gente teve uma média de 12 a 15% do mercado. Então é um volume considerável também. Você fala, depois de 65 não vou ficar mais inadimplente. Não, tem um bom volume. Mas o cara já não tá mais na ativa, né? Então é o que ganha. Não tem a variação, né? Pra poder ganhar um pouco mais, né? Sim. Bom, né, você que tá nos acompanhando, né? Você é empresário, né? Que trabalha com crédito. Como que tá a tua inadimplência? Você sabe? Ou você não faz ideia? Se você sabe e tiver alta, tá bom, pelo menos você sabe. O problema é aquele que não sabe como tá. Mas no próximo bloco, né, Fernando? Nós vamos falar um negócio... Não tem só notícia ruim. Não. Como uma ação, né, contra a inadimplência pode resolver o seu fluxo de caixa. Exatamente. Fica com a gente aqui, daqui a pouquinho você vai ver. Se você que tá com a inadimplência alta, né, ou não sabe muito bem como tá, fica com a gente que daqui a pouquinho a gente vai trazer a solução de como você identificar isso e como você sair desse cenário, né, Fábio? Daqui a pouquinho. Segura aí com a gente, já a gente tá de volta. Você está ouvindo A Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui, a Cira em Foco. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, hoje entrevistando Rafael Siqueira. E nós estamos falando sobre o que, Fernando? Rapaz, um assunto legal, né? Inadimplência, recuperação de crédito, não, né? O assunto é ruim, inadimplência. O legal é a recuperação de crédito. Mas né, você não recupera sendo aquela inadimplência ali, né? Rapaz, mas a inadimplência não é ruim, desde que ela seja saudável. O problema é quando você perde a mão do negócio e não sabe como que tá, né? Aí fica difícil. Porque, na verdade, né, ela é inevitável, né, Rafa? Não dá pra você acertar em todas, né? Não. Ó, e antes da gente, né, voltar pro nosso tema aqui, né? Você empresário que tá nos acompanhando, tá aí na expectativa das soluções, nós vamos trazer aqui. Não posso deixar de falar que tá acontecendo lá, rolando agora, né? O dia da Saguaragi. E você que tem aí, olha, eu não sei como que eu tô, né? Eu fiz uma compra lá em tal lugar, eu não lembro se eu paguei tudo, né? Que era muitas parcelas. Você tá na dúvida? Procura o stand da CIR, né? Entre em contato com o pessoal da Associação Empresarial lá durante o dia de Saguaragi agora, durante a ação.
falou assim, olha, eu quero fazer a minha atualização cadastral e fazer a consulta do meu nome, tá? Nós vamos estar fazendo essa consulta sem custo para você, sem custo algum, tá? Essa consulta no dia a dia, ali no dia a dia da associação, ela acaba tendo, né, um custo ali, mas hoje tá sem custo nenhum, né, de forma gratuita para você. Então você já consegue saber se você tem alguma restrição, onde é essa restrição, o valor e até já visitar lá, né, aquela loja, pô, né, olha, Rafael, esqueci, cara, passou batido, né, ir lá liquidar isso e ficar em dia, né, não, pra você não ter nenhuma surpresa desagradável. Às vezes você vai fazer aquela compra, né, Fábio, financiar um carro, uma casa, às vezes tem alguma oportunidade de negócio, na hora que você vai lá, tem uma restrição, atrapalha tudo, e é aquela loucura depois pra você fazer, né, liquidar isso e tudo mais. Então, né, a gente está à disposição lá, só chegar lá, falar com o pessoal e você tem essa informação é bem isso, em tempo real. Pequenas restrições te deixam de ter grandes oportunidades. Exatamente. Bom, agora seguindo aqui com o Rafael, né? A gente estava falando sobre que tem jeito o negócio, né? Tem solução, né? E como que tá, né? Essa parte quando a gente fala de solução, né? Tudo mais. O empresário hoje, ele tem se atentado mais às soluções empresariais, ele tem buscado mais essas informações no meio, nas associações ou nos burais de crédito, né, como um todo. Você tem percebido um crescimento, né, e um entendimento do empresário que trabalha com concessão de crédito, né, da importância de ter essa informação, ou não, o empresário não está muito ligado nisso ainda? Eu acho que é muito relativo à cidade ou à cultura local. Né? A gente já vê hoje as grandes empresas, é unânime, não tem como, não consegue, né, conceder crédito se tem essas informações positivas ou negativas. As médias também, que a gente sente ponto de dificuldade ainda são nas menores, né? Porque às vezes estão iniciando, ou às vezes entende como custo, não entende como investimento, ou às vezes desconhece realmente, né? Mas a parte boa da ação comercial, quando ela representa isso dentro do município, quando ela vai para uma empresa, normalmente ela procura a associação comercial, né? E aí que vem o papel um dos papéis da associação comercial, né? Apoiar o desenvolvimento local e assim como o desenvolvimento do empresário em si. E aí vem toda essa consultoria que a CIR presta para os associados e isso já automaticamente, olha, a partir do momento que você é associado, você tem todos esses benefícios e um deles o senhor vai vender a crédito, o senhor vai vender a prazo, como é que é a sua forma? Porque nós temos a solução, temos a ferramenta, mas eu ainda vejo, principalmente os pequenos comércios ainda, né, até a média, sofrendo por não querer usar a tecnologia a favor. Não, é aquilo que eu falei, vendo para conhecida, eu vendo muito pouco, mas o que vende às vezes não recebe. Só queria fazer um parênteses aqui, porque acho que a gente não reforçou em nenhum momento. Nós estamos falando de vender a crédito para pequenos consumidores aqui, mas a empresa também pode consultar o CNPJ lá. Você falou algumas vezes, mas nós não fomos mais incisivos quanto a isso. Então, por exemplo, às vezes uma pequena empresa, ela não sobrevive por conta de uma inadimplência por conta de não ter feito uma consulta, né? Eu vou dar um exemplo para ti. O MEI, por exemplo. MEI. Você presta serviço para pessoa jurídica e pessoa física. Você consulta para quem você vai prestar serviço? Você recebe tudo à vista? É isso aí. Normalmente você pega uma entrada e joga uma para frente, duas para frente, dependendo do tamanho do serviço. Claro. Por que não o MEI não pode consultar aquele PJ que ele vai prestar serviço para saber se é um bom pagador? Para saber se não tem nenhuma restrição, né? Para se garantir. Até para pessoa física. E eu falo que quando você faz a consulta qualificada, ele te dá a oportunidade de você, na concessão de crédito, falar: eu vendo para você no prazo, mas eu quero pelo menos 50% de entrada. Pelo menos o teu custo você tirou. Não, nesse caso, aí como a gente trabalha dentro das consultas, tem o score. E aí o score ele vai de 0 a 1000. Então você pode colocar uma faixa. Se o cara tiver o score, se a pessoa tiver o score de 700 a 1000, eu vendo 100% no crediário. Se X a tanto, eu vendo com 50% de entrada. Com X, com 70%. Então você cria Te ajuda a criar regra. Te ajuda a criar regra, exatamente. Legal, então isso é importante. Boa ideia. E a gente trabalha com score 3 meses, score 12 meses, né? E com mais os outros insumos, você tem uma... Então assim, a decisão tá ali para te tomar. Ela te ajuda nesse processo. Eu também acho importante falar, uma coisa que eu lembrei aqui, que é o seguinte: nem todo mundo que tá negativado não pode comprar na sua loja, você vai deixar de vender. Por quê, né? A gente sabe, né, que teve uma onda, entre aspas, aí me perdoe, mas das operadoras de telefone que, né, na época... Judiou, né? Judiou muito, né, do nome das pessoas aí, Às vezes tem até uma dívida indevida, muitas vezes também, então, né? Se está em disputa ainda alguma coisa, né? Às vezes consta lá, mas é uma dívida indevida, isso mesmo, né? E aí que é importante você usar o score. O score positivo, né? Então, quando a gente fala de restrição, é sempre informação negativa. E isso vem em todas as consultas, faz parte da base.
E tem algumas consultas que já vêm com o score 3 meses ou 12 meses. Ou você pode pegar uma consulta menor, mais básica e adicionar esse insumo. Ele vai te trazer como tá esse score dessa pessoa. E às vezes acontece isso. Se eu falar, já apareceu negativação, eu não vou vender. Mas você nem analisou o cliente, é um critério, tá tudo certo. Você, né, você decide. Às vezes você olha ali, o cara tem uma restrição de R$30, da 4 anos atrás, 3 anos atrás. Você vê que ele é telefone, ou você vê que é um negócio, você fala, pô, eu vou deixar de vender, o score dele tá 700 e pouco. É uma conta. Então faz o seguinte, eu vou pedir uma entrada. Claro. Né, vou ganhar a confiança dele, ele vai ganhar a minha confiança. Então assim, dá pra fazer negócio. Legal, muito legal. E assim, no mercado europeu principalmente, o score é muito mais usado positivo. Nos Estados Unidos também, muito usado, né, positivo. Aqui ainda nós estamos iniciando esse trabalho. Hoje as operadoras, principalmente de cartão de crédito, usam muito o score positivo. É porque eu vejo assim, que quando a gente fala de verificar restrição e score, eu acho que faz muito mais sentido eu saber qual é a probabilidade desse cliente me dar problema, e não saber se ele já deu problema ou não. E aí, né, você usa o insumo de comportamento. Exato, né? O score você olha pra frente, né? E a restrição você tá olhando pra trás, né? Então tem... E, por exemplo, falando ainda da restrição, há muita reincidência, por exemplo, vocês têm algum estudo, por exemplo, eu fui lá, fiquei com restrição com o Fábio, fui lá, liquidei, paguei, daqui a pouquinho tô de novo com restrição lá com o Rafael. Tem isso? Tem algum estudo disso ou não? Só não vai cair porque você tá sentado, mas hoje... mas na pessoa física, hoje a reincidência é de 87% em menos de 3 meses. 87%? A pessoa vai lá, faz o acordo, e em menos de 3 meses ela volta a estar reincidente, isso é pessoa física. E na pessoa jurídica hoje é 69%, que ela volta a ser reincidente. Então, a hora que a gente vê esse crescimento de inadimplência, vê essas concessões de crédito, às vezes sem uma avaliação, sem uma segurança... O que mais preocupa a inadimplência alta, mas me preocupa muito é a reincidência. Porque hoje eu vou lá, pago, aí eu falo, já paguei tudo, preciso fazer. Ele vai lá e faz aquilo. Você compra onde ninguém registra, faz um tormento, depois ele volta a registrar. Então hoje uma média de 2 a 3 meses, 87% aí vem de me perdoe fazer um parênteses aqui. O que o Rafael falou ali? Você vai lá, compra onde o cara não registra. É isso aí. Vamos analisar. Reforçando o primeiro dica bloco. Pro caloteiro, desculpa. Vamos reforçar aqui. Você é empresário que não faz inclusão. Sacanagem. Mas você é empresário que não faz inclusão, vamos pegar lá, né? Eu tenho uma dívida de R$1.000 com você e R$1.000 com cartão de crédito. Os duas vencem no dia 20. Chegou no dia 20, eu tenho só 1.000. Você acha que eu vou pagar quem? Cartão. O cartão de crédito, né? Então o empresário ele tem que entender que ele precisa fazer a inclusão, precisa registrar, né, aquela dívida, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas é um valor tão, né, que às vezes acaba no frigir dos ovos acaba não valendo a pena. Vale a pena, né? Porque você vai buscar a recuperação daquilo e vai evitar que outras pessoas também, né, sofram a mesma situação, passem pela mesma situação que você está passando, né, Fábio? E é melhor, né, Fernando, a mercadoria na gôndola, a mercadoria no estoque do que a mercadoria do cliente mal pagador. Isso que você falou é bem legal. A gente tem um estudo de recuperação quando o associado ele possui ali uma base de 3.000, 5.000 títulos já registrados e sem pagamento. A gente tem um estudo que a gente faz de monitorar para ele qual é o perfil do devedor dele, para ele fazer uma ação. Então, às vezes, ele tem... Normalmente, a gente separa ali em 5 perfis, de A a E. E, normalmente, o primeiro perfil mostra daquele número de dívidas quantos só devem para ele. Às vezes, ele não sabe. Então, a gente, com esse estudo, consegue apresentar para ele. Se você fizer um comunicado, uma ação para esse grupo, a chance deles pagarem é muito maior, porque eles só devem para vocês. Que legal. Agora, no perfil A, ele deve para 1 e mais 2, para 1 e mais 1, para você e mais 1, no outro para 1 e mais 2, 1 mais 3 e acima de 5. Esse vai ser difícil. Então, assim, os associados de vocês que tem isso na base, tem bastante registro, esse é um estudo que é gratuito de fazer, que a gente consegue mostrar o perfil para ele trabalhar a recuperação assertiva. Rafa, e falando disso, né? Existe um momento correto de fazer uma inclusão? Então, por exemplo, né, o empresário já está pensando, vocês estão falando tal, eu quero fazer isso, eu quero entender melhor. Qual que é a hora certa, né, de eu fazer a inclusão de uma pessoa ali que está em atraso comigo, que não honrou o pagamento dentro do prazo? Aí vai muito de comércio para comércio, né? Mas se eu sou indicado ali, pelos números que vocês têm, que gera maior resultado. O que eu faria, Rafael, como empresário, tá com 10 dias me devendo, eu já registraria. Porque eu sei que vai ficar 30 embernado. Nesse intervalo, eu faço todo o processo de comunicação. Tento fazer contato com o credor, mando mensagem. Eu nunca posso mandar mensagem cobrando, isso é muito importante falar. Mas eu posso falar, lembrando que seu boleto já venceu.
Olha, faz 10 dias que seu boleto... Então, assim, você pode fazer um comunicado, você não pode cobrar ele, mas você pode comunicá-lo. Você avisaria ele que tá colocando... Sim, na verdade você não avisaria não, você não pode avisar, né? Ah, não pode. Por isso que depois vem a notificação vai por SMS ou vai por e-mail, hoje a gente usa o registro inteligente. Então ele captura qual é o melhor canal de disparo. Entendi. Antigamente era carta física, eu né? Eu tô te fazendo Sim. essa pergunta porque você não, o empresário, você não vai se indispor com o cliente e Não. falar, pô, tô te registrando lá. Então, assim, o que que normalmente a gente aconselha? Tá devendo? Passou alguns dias, não fez contato? Eu sempre sugiro para fazer a inclusão. E nesse intervalo, faça um contato com ele. Olha, lembrando que o seu boleto venceu. A gente fala que é o comunicado de débito, né? Olha, seu débito tá vencido, ó, faz 10 dias. Então você faz o comunicado. Não teve retorno? O que vai acontecer? Imagina se em 20 dias ele não te deu retorno, você vai registrar? O que acontece? Mais 30, né? Aí você já perdeu. Então, assim, quando você registra já faz o processo de inclusão, você tem esses 30 dias de imersão. Se ele vir te pagar, você cancela a inclusão. Tá, ô Rafa, explica pra quem tá nos acompanhando. Né, então, o que é esses 20 segundo. dias de imersão que você tá falando? 30 30 dias Vamos lá. de Existe imersão. uma regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. E em 2024 ele mudou. Antigamente era 13 dias. Eu registro uma dívida, ela fica 13 dias de hibernação, que é o tempo de tratar. Depois era enviada a carta de notificação. Falava que era o tempo do correio, O né? tempo A gente do correio, brincava, né? isso. E aí ele aparece na base dos birôs, que são afiliados, né? Então, no caso nosso, nós temos o SPC Brasil como base mãe e com informações espelhadas da Serasa. Então, hoje, o associado de vocês consegue enxergar aí 87% do mercado da informação. Ah, mas não é 100%. Nenhum é 100%. Não tem como. Se não existia concorrência, né? Mas hoje, o associado de vocês consegue chegar a 87% da assertividade na informação. Então, isso é muito importante para ele. E, então, quando ele faz esse registro com essa mudança, ele fica em Bernardo agora 30 dias para tratativa. Porque é o Código de Defesa do Consumidor. O que né, foi entendido? Que às vezes ele não deixou atrasar porque ele quis, e realmente ele não é mal pagador, ele passou por alguma situação, então ele teria esse tempo para negociar, liquidar. E nesse período, se um outro empresário fazer a consulta, não aparece. Não aparece, tá tá hibernado, aparece em hibernação, que é por regulamentação. Entendi. Depois disso, completou os 30, ele aparece na base daí a nível nacional. Legal. O Rafa, você falou então, só para reforçar para quem tá nos acompanhando, a hora que ele faz consulta, o associado de Rolândia hoje, você aí que é associado da CIR, que usa, né, o SPC que a gente, o sistema de Sim. SPC que a gente costuma Sim. dizer, né? Então ele tá vendo SPC Brasil, a base nacional, Sim, todas as informações locais, só para frisar bem, tá? Todas as informações locais, as estaduais, as nacionais de SPC, mais espelhado o Serasa. Espelhado. Então ele consegue visualizar tudo que tem lá no Serasa também. tudo. Os dois principais virou Os do dois Brasil. empresários do Brasil. 87% de mercado hoje. Que legal. Então você empresário fala assim, não, mas eu tô aqui, que eu contratei um sistema do Serasa, que a hora que a gente vai ver não é Serasa, né? Às vezes você muda, paga pra entrar, depois tem dificuldade de sair. E assim, olha, toma cuidado, o distribuidor, né? A gente falando de distribuidor, ele não enxerga a informação nossa como nós enxergamos, ele tem que comprar. E não é barato. É verdade. É pra você entender, né? Ele está te fornecendo informação porque ele tá comprando. Então, Nossa, e lá atrás, quando eu falei que a associação realmente é uma mãe, foi nesse sentido realmente de trazer isso, desse aconchego, dessa segurança, tudo aquilo que a gente entende que é de obrigatoriedade fiscal, se o comercial trabalha, luta por aquilo. E na parte de crédito não seria diferente, né? Vocês têm as parcerias com as próprias cooperativas, com os bancos para taxas, enfim, e por que não para concessão, né? Ó, eu tô angustiado aqui já, tá? Então, Eu tô angustiado porque é o seguinte, vocês estão falando de tudo isso aí. desabafa, Fábio. Não, porque é o seguinte... Eu acho que ele tá com medo de consultar e apareceu o nome. Não, eu tô angustiado aqui porque a gente tem uma informação boa pra dar e o tempo vai acabar. Então, que é uma ação, né, que funciona as exatamente. ações, né? Pro empresário entender que tem solução, né? E a importância de estar nesse sistema, né? Então, assim, ó, o que nós temos de resultado em Rolândia? Não vou nem falar do resto do... Né? Rolândia, eu sou empresário, fiz a inclusão, eu recebo. Qual que é o índice que nós temos aí, Rafael? Eu trouxe informação aí, gente, fresquinha, tá? Vou trazer a informação do último mês aqui de Rolândia. Foram recuperados vice convênio com as empresas associadas 1,9 milhões de dívidas. Em 30 dias. Em 30 dias, só o mês de julho. Se a gente pegar aí de janeiro pra cá, dá quase 7 milhões aproximadamente. De dívidas recuperadas. Dívidas recuperadas. A gente O que a gente chama de dívidas recuperadas é quando ele pagou 100% ou quando ele renegociou. Uhum. Ele saiu do Ele cadastro. saiu. Saiu do cadastro. Não aparece mais a informação. E aí eu venho um outro ponto de que eu falo que quem registra primeiro recebe primeiro. Desses aqui,
deu 84%, né, que a gente viu? 84% recebeu com dívidas até 90 dias. Nossa. Então você que fica esperando, não, Vou esperar. é que o Fábio é meu amigo, né? A gente grava toda semana tá Todo junto, sábado gravando, junto. todo sábado nós estamos juntos, né? Não vou registrar Olha a ele não, moral né? aí. O Rafael vai lá e registra e sai primeiro que eu, né? Então, assim, você que não é empresário, olha, uma coisa é a gente ser amigo, outra coisa é a gente ser empresário, né? Uhum. Tem que separar as coisas. A gente falou no programa passado aqui do que, né? A diferença de pessoa física e pessoa jurídica, Isso, é a mesma coisa. né? É a mesma coisa, Uhum. né? O cara pode ser meu amigo, mas você não pagou lá? Ah, cara, amizade é amizade, né? Mas vamos receber a dívida, né? Mas olha que importante, que legal, né? Tudo isso que nós estamos falando, né? São, no último mês, R$1.980.000 que É muita grana. empresários receberam, né? E que nós temos a oportunidade de colocar novos consumidores no mercado para poder consumir. Então, Ativar, né? ativar De o novo, né? consumidor. Ó, e a Vai gente falou de consumidor. 90 dias de Aham. prazo, mas hoje com 30 dias foi 57% que recuperou. olha que legal. Então, ou seja, quem registra primeiro, recebe primeiro. Então vamos fazer uma conta aqui. Nós falamos de 30 dias a partir da data Da inclusão. da inclusão, né? Então, 30 dias, né? 30. Então, que é os primeiros ali e tal. Venceu sua dívida. Se esperou 10, 20, 30, nós já, o seu índice, né? A probabilidade de receber vai caindo. Porque nós estamos falando de 30 dias. Então, se eu deixei de pagar o Fábio hoje, né, amanhã ele já incluiu o meu nome, a probabilidade dele receber isso se torna muito alta, né? Aí, pelo que você está passando, ela passa de 50% já a probabilidade de recebimento, né? E de eu pagar dentro dos próximos 90 dias, chega a quase 90%, Sim. né? Então, o risco reduz bastante. Reduz né, Fábio? bastante, muito legal. E é dinheiro no Bacana. caixa, né? Nós Dinheiro estamos falando de no caixa. fluxo, Não, falando de controle é. orçamentário. E aí, se a gente puxar de janeiro para cá, batemos quanto, mais ou menos? Mais de Deu 7 quase quase 7 milhões. Mais de 7 É, milhões. olha, 300, né? Alguma coisa assim. Entendeu? Então, gente, É muita olha, grana. olha como, né, um sistema desse, né, pode colaborar com a economia de uma cidade. Porque se a gente tá falando de empresa aí que vende 100, 150, 200 mil por mês, né, nós estamos falando de 7 milhões de reais, você imagina quantas empresas podem se beneficiar. É claro que não é esse extrato, né? Sim. Então, às vezes tem alguém lá que pagou uma conta de 1 milhão, tudo bem. Mas olha esse extrato, É. se for dividido no número de pequenas e médias empresas que nós temos na nossa cidade. E aí tem outro fator, né? Quando a gente fala desse recebimento de dinheiro sendo injetado no mercado, né? Clientes sendo ativados, né, Fábio? Que eu acho que isso é um super dos importante. fatores importantes, que às vezes ele tá com uma restrição que talvez não é um valor muito significativo, mas na hora que ele liquida aquilo ali, ele consegue fazer uma compra em outro local, né? Às Fazer a vezes, economia girar. às Sim. vezes até financiar um imóvel, né? Às vezes a pessoa tá lá buscando, né, o sonho da casa própria, às vezes quando a restrição não consegue. Então são todos pontos, né, que fazem a diferença na vida das pessoas e também, aí né? a gente falou, né, do ciclo de venda. Então eu tenho o cadastro, eu tenho a consulta, eu tenho o registro, e eu tenho a ferramenta de recuperação no mesmo lugar, Que legal. na mesma plataforma. Poxa, super legal. Então, e isso está disponível para todo empresário aqui da cidade de Rolândia através da associação comercial. É isso aí. Através da CIR. É isso aí, através da CIR. Só afiliar, né? Vai lá, busca lá, afilia com a gente vai informar todo o serviço, vai entender qual que é o teu perfil, qual consulta cabe melhor para você dentro da sua realidade de negócio. Né? Às vezes, mas eu sou do agro, né? Eu sou um Temos soluções empresário do também. agro, tal. Vocês têm alguma coisa para mim? Tem, né? Tem soluções. Tem também, né? Um pessoal vamos pegar aqui, Indústria. os veículos. Indústria. É, Ó, e Indústria, aí, e aí, né? aproveitando o gancho do Fábio, a gente tá falando que pessoa física, claro, mas hoje a maioria das consultas são realizadas são para pessoas jurídicas também. Existe uma Sim. grande divisão. Porque o valor também é maior. E aí eu falo assim, será que toda pessoa jurídica daqui vende só para local? Eu preciso de informação nacional, que a maioria das empresas vende para fora. Então se eu vendo para, vou dar um exemplo, eu vendo para Londrina, vendo para Cascavel, vendo para São Paulo, vendo para Santa Catarina, para onde eu vendo, tô seguro porque a informação tá ali. Com certeza. Se esse PJ tem inadimplência. Você consegue usar, por exemplo, insumo de controle societário para saber se algum dos sócios tem dívida ou não tem, se vende chega ou não até aí. vende. Você consegue puxar para ver quantas empresas ele já fechou ou não. Porque às vezes ele fechou já um monte de empresa, está abrindo uma nova CNPJ nova, está tentando concessão. Então você consegue, tanto para pessoa física ou jurídica, você tem dezenas, centenas de consultas e insumos que vêm para agregar aquilo que você precisa de informação. Poxa vida. Bom, é muita coisa, né? Que legal. É muita coisa. Bom, e aproveitar, né? Como trazendo os dois temas de hoje, fazendo lá um gancho com o do programa passado, Entendeu? do Cidebel. Cidebel, mas ele gosta de Cidebel, né? Cid. Cidebel, né? Do Ele gosta de Cid, né? Cid, na Do verdade. Cid, né?
Você que tá aí passando, né, talvez ali precisando levantar um recurso, né? Ó, o capital de giro tá baixo, né? Uma dica que eu deixo para você. Faça uma campanha de regularização com teus clientes. Né? Ó, vamos fazer renegociação, vou dar um desconto, vou tirar o juro para estar recebendo, dar um descontinho. É a forma mais barata que você tem de levantar um capital dentro da tua empresa com dinheiro que já está ali, né? E às vezes está fazendo falta no caixa. Mais fácil fazer isso e levantar um dinheiro rápido do que você entrar no banco, fazer um empréstimo, que por mais que a taxa seja baixa, é uma taxa. Né? E aproveitando o teu gancho, Fernando, acho que é importante deixar de dica já pro empresário que as dívidas ficam registradas por 5 anos, né? Isso aí então, também. assim, quanto mais eu demoro para registrar, menos o tempo eu tenho dela incluso no Banco Nacional de Proteção de Dados. Exatamente. E então a gente sempre recomenda que dívidas ali que chegou com 4, tá indo pro próximo do 5º ano. É muito importante essa campanha que você citou. Até a associação comercial pode fazer um limpa seu nome, um feirão, enfim. Tá na programação isso já, aí, fazer, porque isso ajuda o quê? Quando você dá um desconto, normalmente quando a pessoa realmente quer limpar o nome dela, ela paga. A partir do momento que ela pagou a entrada, e se ele não continuar pagando o parcelamento, gera uma nova dívida, e essa dívida fica por mais 5 anos. Rafa, ela reseta aquela e nasce uma nova, caso ele não venha cumprir o acordo. Claro. Então ele renova essa dívida, ele tem mais 5 anos para cobrar. Né? E é interessante, você falou um detalhe, né, de 5 anos, mas esclarece um ponto aí pra gente. É 5 anos a partir do vencimento da dívida ou a partir do momento que eu faço a inclusão? Do vencimento. Tá, empresário, ó, a partir do vencimento. Então, às vezes tem aquela, mas vou deixar daqui o ano que vem, ou daqui Já tantos perdeu meses. um ano de registro. Você tá perdendo tempo. Né? Então não é a partir da data que você está fazendo a inclusão que vai ficar 5 anos, é a partir da data que venceu aquela dívida. Então cada dia que passa é um dia menos para buscar recuperação, né, Fábio? Claro. Mas, Fernando, eu também acho que assim, sem hipocrisia, né? Perder vai perder. Alguma coisa sempre vai perder. Só que se você perder menos é melhor. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tá falando, esse pessoal fica falando só porque é associado lá na CIR. Mas não, mas é o seguinte, às vezes uma mensalidadezinha que você paga... Queremos sim. Não, mas eu tô... mas é o seguinte, às vezes uma mensalidadezinha que você paga, tem um pacote já desse serviço lá dentro e tal, que você vai fazer essa conta lá no final do mês e você vê que a tua inadimplência e o que tá perdido de verdade é muito maior, gente. Então, pensa que, tipo assim, perder alguma coisa sempre perde. Então é melhor você ter segurança. Quanto mais segurança você tem na venda, mais você tem possibilidade de... Uma consulta bem feita, que evita um prejuízo, já paga, dependendo do prejuízo, paga mensalidade, tudo do ano inteiro. Eu vou dizer mais, uma consulta hoje aí com uns 7,50, 7,60, 7,80, já tem uma consulta robusta. Te entrega aí teste, PFIM, Refim, cadastro, CF, cheque, linha. Te entrega, assim, uma variedade de informações. Viu? Até se a mulher tiver com dúvida se vai casar com o cara, dá pra casar. Dá pra puxar. E aí fica o desafio, né? Mas desafio é a associação comercial em conhecer a consulta. Claro, né? Claro. Pede uma consulta. Eu queria ver se é bom mesmo. O desafio é a associação comercial. Claro. Né? Porque eu tenho certeza que se ele usar, Fernando, ele não troca. Ô, Rafael, mas ele tem que saber usar. Aí tem que trazer um caso, né? Um cara uma vez, não foi aqui em Rolândia, né? Vou falar que você foi aqui em Rolândia. Não, você conhece. A consulta. Eu conheci. Um amigo do meu amigo. Ouvi dizer. Ouvi dizer aí. Um cara pegou, foi fazer o desafio, né? Você não pega nada. Puxa meu nome aí. Adivinha? O cara olhou. Não, mas isso aqui eu não tava sabendo. Acontece. Acontece, né? Então, assim, gente, né? Vale a pena, né? E legal. E assim, não... Até, né, pelo alongar do tempo, a conversa quando é boa, passa rápido, né? Além disso, né, eu queria que o Rafa falasse rapidamente, tem lá como você acompanhar o seu CPF, seu CNPJ também, não tem? Tem. Se tem alguma restrição. Pessoa física. Pessoa física e pessoa jurídica. É, pra você acompanhar, né? Às vezes tem uma empresa lá que ela trabalha com licitação, né? Tem esses detalhes, já tem qualquer coisinha lá, já né, enrolou o meio do campo, né? Então tem tudo isso também, né? Então, assim, hoje a gente tem soluções antifraude, cadastro, crédito, cobrança, recuperação, radar de recuperação para monitorar onde que esses inadimplentes seus estão pagando, quem estão pagando e porque, se é banco, se é isso, se é aquilo. E tem também a parte do monitoramento de carteira. E tem um outro que é bem bacana que a gente chama do SPC Avisa. Né? Então você pode, até inclusive para aqueles que forem fazer a consulta lá no stand da CIR, desafia a CIR lá a cadastrar o SPC Avisa, são 30 dias gratuito para pessoa física. Ele vai ter o monitoramento do CPF dele. Então, tudo aquilo que é incluso, tudo aquilo que é notificado, que é consultor, ele recebe isso. Ele recebe essa informação.
Só não lembro se no gratuito ele é por SMS ou é por e-mail. Mas existe plano que é só um, existe plano que é os dois, que aí você consegue receber essa informação. Então isso tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, por exemplo, isso é uma ação até que você pode encampar isso para os associados, até conhecer aqueles que não conhecem, fazer essa ativação para ele ter esse monitoramento. E isso, além de tudo, evita fraude. Evita fraude. Né? Tem muita gente que às vezes usa o CNPJ teu, tá emitindo um boleto para lá e para cá e você nem sabe. Com certeza. Acontece mais do que a gente imagina. Né? Então, tem muitas soluções. Tem o ciclo completo. Né? Então, isso está disponível para os associados e para o empresário aqui de Rolândia. Isso aí. Bom, e nós falamos só de um produto da CIR. Ótimo. Um programa todo, com tantas soluções, não consigo nem para falar o quê? 2% do que oferece? 5% do que oferece? E nós falamos de um produto só. Imagine você, empresário que está lá no dia a dia, conhecer toda a diversidade de produtos que tem, né, Fábio? E fora tenho certeza que vai ter alguma coisa que atende o negócio. E fora dele. o benefício de participar de um hall de empresários, né? Trocando experiência, criando relacionamento, network, né? Que é o que a gente fala todo o programa. Né? Quem assistiu o nosso bate-papo associativismo... É isso aí. É isso, né? Essa aqui é uma das outras da parte que a gente fala, né? A gente divide muito em negócios e institucional, né? Uhum. Aqui a gente entrou um pouquinho na área de negócio, mas um produto da rede inteira. Exatamente. Legal, muito bom. Bom, Rafael, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente, né? A gente já há um tempo tem falado, né? O dia que você vir pra cá, passa aqui, a gente, né, fazer junto e tal. Que bom que você esteve aqui, né? É um prazer receber você. Fique à vontade, quando estiver passando aqui pelo norte do Paraná, venha a CIR, né? Que é a casa do empresário, a casa também de todo o nosso sistema associativo, né? Passa a tomar um café com a gente, né, Fábio? Isso aí. E a gente, né, avisa que a gente já faz um outro episódio, né? Com certeza. Já sobre o produto. Escolhe o produto, nós já falamos sobre um próximo, né? E levando, claro, essa informação e orientação para os nossos empresários. Rafa, suas considerações finais, por gentileza. Primeiramente, agradeço aí pela oportunidade novamente. Papo bom, né? Passa rápido. Tá muito bom. No começo a gente fica ansioso, daqui a pouco, hora que vem, acabou né? acabou a conversa. Rápido, né? Mas acho que deixar esse desafio realmente para a classe empresarial de Rolândia, né? Use bastante a associação comercial, né? Ela é a referência dentro do município. Tem muitas soluções ali que sempre são voltadas para o empresário. A gente sempre fala que a associação comercial é a casa do empresário. Então, tudo aquilo que a associação comercial tem de benefícios é voltado para a classe empresarial, né? E hoje não existe nada realmente de graça. Quando a gente vem desse ecossistema como FACIAP, como coordenadoria, aqui no caso da CACIMP e a associação comercial, a gente sempre consegue isso em macro. Então, isso reduz muito o custo. Reduz muito esse investimento para o associado na ponta, né? E passe no stand, conhecer as soluções, conversar ali com os consultores da associação comercial e usar, né? Tem muito associado que está pagando ali e não usa, né? Então usa, né? Faça um teste e depois de fazer o teste, né? Avisa a gente se deu certo ou não deu certo. E vamos marcar o próximo, a gente lançar aí um novo projeto, a gente vai lançar agora dia 18, a nível estadual. Marcar aí no próximo mês, a gente vir lançar aqui em Rolândia. Isso aí, fechou, a gente faz o lançamento, já faz por aqui, né, Fábio? Perfeito. Mais um benefício de participar da CIR. Vai ser o lançamento de um projeto aqui. E acompanha agora mensalmente, nós estamos conversando, e mensalmente vai aparecer esses dados de recuperação e inadimplência aí pela CIR, né? Que legal. Então, já vimos ali, né? Então, você empresário, acompanha as mídias da CIR, que além do CIR Enfoque, muito mais, daqui a pouco você vai ter também os índices de inadimplência da cidade, as recuperações e tudo mais. Tá lá. Fábio Fernandes, considerações finais? Não, muito por consideração, que é só agradecimentos. Então, poxa, o Rafael trouxe informações importantes, né? Eu reforço, né, que todo mundo tá falando aqui no dia de hoje. Pessoal, não quer participar da CIR? Não precisa participar não, tá? A gente quer muito, né, os empresários lá, mas ouça esse conteúdo, veja esse conteúdo, né? Porque você vai entender o motivo de nós estamos falando todo esse discurso o tempo todo aí há mais de 70 programas. Há mais de 70 programas, isso aí, Fábio. Né? A gente quer você lá, mas, né, venha de boa vontade, né? Venha para buscar, né, contribuir conosco também. Acho que um dos fatores principais é você vir contribuir também. E que hora que você vem contribuir, você vai ganhar muito mais do que você possivelmente vai trazer, né, Fábio? Geralmente com a gente foi assim, né? A gente entra para contribuir e acaba recebendo muito mais. E não posso deixar de dizer que tá rolando o dia da Saguaragi mais uma vez, né? Então, para fechar, pro padre não puxar a orelha nossa aqui, que ele tá chegando aí já. Então, corre lá, né? Ainda vai ter ação até as 2 horas lá com atendimento, depois às 2 horas. Show do Fabiano Santos até as 4 horas da tarde. E não tirando o brilho do dia da Saguaragi, né? Ainda tem stand da Feira CIR, mas tá acabando. Exatamente, estamos nos últimos stands lá, né? O primeiro pavilhão já totalmente fechado, o segundo já com mais de 50% vendido.
Praça de alimentação quase fechada já também, né? Então o evento em si tá quase pronto, né? Que acontece de 11 a 13 de setembro, e a gente espera você lá, tá? E até o próximo ACIR em Foco, né? Aqui na Rádio Cultura e nas mídias da ACIR, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá. Valeu, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Você ouviu? ACIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.